Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim ainda falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos à palavra, queridos irmãos. Tenho um sermão para vos pregar que se chama Uma Glória que Será Tua. Uma Glória que Será Tua. E o assunto da glória é um assunto, podemos dizer, normal na igreja. Hoje estava atento às canções e é normal quando nós vamos pregar alguma coisa sobre um assunto, nós ficamos mais despertos a alguns assuntos e cantamos, queremos glorificar-te, queremos que a glória seja para ti, já cantámos isso. Glória é uma palavra muito normal nas igrejas, mas o que é a glória? O que é isto da glória? O que é que isto tem a ver contigo? O que eu te quero pregar esta manhã é que a glória de Deus foi aquilo para o qual tu foste criado, é aquilo que nós podemos ver no rosto de Cristo. Foste criado para adorar essa glória, mas por causa do que Cristo fez, e vamos ver isso com a Bíblia aberta, é uma glória em que tu também vais participar. E por isso é uma glória que vai ser tua também. Esse é o objetivo deste sermão e eu sei que é ambicioso, por isso, como em qualquer sermão, só Deus é que nos pode encaminhar as palavras que são para ser ditas, que sejam as de Deus, que não sejam as minhas, e por isso vamos lhe pedir ajuda a Ele. Vamos orar, igreja. Pai do céu, a Tua palavra, Senhor, é o que nos guia nesta manhã. Já nos guiou a orar, já nos guiou a cantar. Que guie agora também o sermão, Senhor, e que possa guiar os nossos corações. Que Tu te reveles ao coração de cada um, que nos mostres as nossas falhas, os nossos pecados, a começar por mim, e que possas mostrar também as consolações, Senhor. Quando o prato da balança está cheio, nas provações nós sentimos o prato das consolações cheio também, Senhor. Por isso queremos agradecer-te porque nos tens valido e queremos que a Tua glória seja exaltada nesta manhã, Senhor. Guia-me e guia cada um a poder receber a Tua palavra no coração. Nós pedimos-te, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra, queridos irmãos. Nós estamos a fazer uma pausa, como já perceberam, na série Lapa no Mapa. Tem sido a série que nos tem guiado ao longo dos últimos domingos, que nos tem feito olhar mais para dentro, em que temos olhado para gráficos, estatísticas acerca da Igreja, quem somos, que idade temos, quais é que são as nossas denominações de origem, essas coisas todas, sempre com o objetivo de querermos alcançar mais além de nós, mais pessoas fora. Esse é o objetivo da série Lapa no Mapa, também olhar além de nós. E hoje vamos fazer uma pausa e caímos aqui um bocado de paraquedas no meio do Evangelho de Lucas. Por isso vamos fazer só algum contexto. Por isso vou-vos pedir para abrir a Bíblia. Se por acaso estão connosco, não têm uma Bíblia, sinalizem. Ou se têm uma Bíblia e não sabem onde está o Evangelho de Lucas, peça a alguém ao seu lado para a pessoa ajudá-la a abrir em Lucas 9, porque vamos para lá agora, que eu quero guiar-vos a perceber o contexto. O texto de hoje, se olharem para o versículo 28, começa com cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Por isso é útil, para nos situarmos hoje no sermão, percebermos que palavras são estas que Jesus está a falar. Que palavras são estas que Jesus está aqui a dizer, que o evangelista Lucas está aqui a dizer, que foram proferidas. Se voltarem atrás, vocês vão reparar que vinha de um capítulo bem intenso em que Jesus tinha perguntado aos discípulos quem é que ele era. Os discípulos tinham dito que ele era o Cristo, o Messias. Depois, Jesus tinha começado a explicar que ele vinha então para morrer e ressuscitar, e os discípulos tinham reagido bem mal. Pedro, em particular, tinha ido repreender Jesus, tinha ido ralhar com Jesus por ele ter dito que precisava de morrer. Jesus chama-lhe Satanás.
um insulto forte, e depois avança para explicar aos discípulos que é necessário que ele morra, mas mais do que isso. E reparem aí, a partir do versículo 23 do capítulo 9, e até vou ler, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, Jesus está a dizer que vai tomar a sua cruz e está a prescrever isso para os discípulos. O ambiente está mesmo pesado. Ou seja, quando eles estão a subir ao monte, e vamos para essa passagem de seguida, reconheçam que este é o ambiente que está. Os discípulos estão a lidar pela primeira vez com a ideia que Jesus vai morrer e com a ideia que eles também vão ter que levar a sua cruz. É tudo isto que está a ecoar. Por isso, isto é o contexto para hoje. Mas vamos então à passagem. Pedro, Tiago e João, que é assim o círculo próximo de Jesus, os discípulos são 12, mas estes 3 apóstolos são assim o círculo mais próximo de Jesus, sobem com Jesus ao monte porque ele queria orar. Era o propósito de Jesus, orar. E na Bíblia nós sabemos que quando as pessoas sobem a montes, o que é que tende a acontecer? Na Bíblia, quando há montes, Deus tende a descer. As pessoas sobem, Deus desce. Foi assim com Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos e a lei. Foi assim com Elias, quando subiu ao Monte Horebe e Deus se revelou a ele. E vai ser assim também desta vez. Deus vai se manifestar em glória. Neste caso, antes de Deus Pai entrar em glória, nós vemos então Deus Filho a ser glorificado e a transfigurar-se. O que é que Lucas diz? Ponham lá os olhos no texto. O seu rosto transfigura-se e as suas vestes resplandeceram, tal é a sua brancura. E há 4 evangelistas, como vocês sabem, Mateus, Marcos, Lucas e João, e 3 deles vão-nos falar da transfiguração. E os outros 2 que falam, que é Mateus e Marcos, vão falar até de uma maneira um bocadinho mais exuberante do que Lucas. Por exemplo, Mateus. Mateus vai dizer que o rosto de Jesus resplandece como o sol. Esta é a imagem. Tipo Apocalipse. Sabem, no livro do Apocalipse, que não vai ser preciso haver sol nos novos céus e nova terra, porque Jesus, Deus, vai ser a nossa luz. Mateus traz essa imagem. O rosto de Jesus resplandece como o sol. E as suas vestes brilham, são brancas como a luz. Por isso, Mateus está a dar imagens bem visuais. Marcos é um evangelista especial para nós também, nesta igreja, que já estudámos o Evangelho de Marcos. Mas Marcos é muito prático, muito um homem da ação das coisas normais do dia-a-dia. Então, para falar de um evento tão grandioso, sabem que imagem é que Marcos vai usar? Lavar a roupa. Marcos vai dizer que as vestes de Jesus ficaram tão brancas, resplandeciam de tal maneira, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Já ouviram a palavra alvejar? Vem da palavra alvo. Sabem quando nós cantamos às vezes alvo mais que a neve? Branco mais que a neve. Tem a ver com esta ideia de branquear. Marcos está a dizer, podes ir buscar o lavandeiro melhor e ele não conseguia fazer um serviço destes. É esse tipo de brancura que estamos a falar. Na glória de Jesus, juntam-se outros 2 que vão surgir em glória também. Glória vai ser uma constante neste sermão. Moisés e Elias. A coisa fica de tal maneira intensa que Pedro não quer que aquilo acabe. Fica atrapalhado e diz 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e Elias, que entanto já tinham ido embora. Quando Pedro diz isto, Elias e Moisés já tinham ido embora e Pedro não quer que aquele momento acabe. Quer que continue. E quer fazer 3 tendas. Sabem que a eternidade vai ser também isto. Vai ser também o desejo de Pedro a ser cumprido. Nós a podermos ficar para sempre. Mas já vamos lá. Primeiro eu queria dizer uma coisa que não é o propósito central deste sermão, mas que é interessante dizer nesta passagem. Há momentos da tua vida em que Deus se vai revelar de formas extraordinárias. De formas completamente extraordinárias. E quando tu falares às pessoas do que é que Deus fez na tua vida, tu vais lembrar essas ocasiões. Quando alguém te perguntar o que é que Deus já fez na tua vida, tu vais lembrar esses momentos marcantes em que Deus se revelou de uma forma extraordinária, não habitual. Mas como a palavra indica, os momentos extraordinários é o extra do que é ordinário. Eles não são a regra. Eles são a exceção. O que não significa que Deus não esteja contigo todos os dias. Mas este episódio da transfiguração nos discípulos, com os discípulos, foi a exceção. A maior parte do tempo eles não viram Jesus assim. Aquilo teve uma curta duração. Foi a exceção. Não foi a regra.
Esses momentos da tua vida extraordinários vão ser também tendencialmente de curta duração e excepcionais deste lado da ressurreição. E quero-te dizer, por causa disso, tu não deves viver à procura de experiências extraordinárias com Deus. Como se a tua vida só fizesse sentido quando é extraordinária. Isso é uma maneira muito infantil de se viver. Vão ver esta frase projetada. Se viveres a tua vida só à procura de experiências extraordinárias, isso é uma maneira muito infantil de se viver. Sabes porquê? Não é porque essas experiências não são importantes, porque essas experiências são importantíssimas. Muitos de vocês converteram-se com experiências assim. Eu também, quando vou falar da minha vida, vou falar das experiências em que Deus revelou assim. Mas se é verdade que Jesus transfigurou e mostrou a sua glória aos discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e quando sobe aos céus Ele envia-nos o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, para Ele habitar onde? Em vocês. No vosso ordinário, no vosso dia-a-dia, nas coisas mais aborrecidas que vocês vão fazer. Tu não tens que viver à procura do extraordinário porque Deus, o extraordinário Deus, está contigo. Isso é a primeira coisa que eu te queria dizer hoje. Não é o propósito central, mas não resisti a dizer isto porque é uma das coisas que o texto nos permite dizer. Vamos avançar. Diz-nos o texto que enquanto Pedro falava ainda, há uma nuvem que os vai envolver. E mais uma vez, imaginário do Antigo Testamento. Nuvens. Quando nuvens aparecem em montes, porque é que os discípulos ficam aterrorizados? Porque isso significava a presença de Deus. E isso tipicamente vinha com alguns requisitos para se estar na presença de Deus. Eles ficam aterrorizados. E ouve-se a voz de Deus Pai que vai dizer: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Já não está lá Moisés, já não está lá Elias. Isto é um pormenor importante, porque Moisés, para os judeus, significava a lei, a Torá, a lei, e Elias significava os profetas. Quando nós ouvimos a voz de Deus Pai dizer: este é o meu filho amado, ou, nesta tradução, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, o que nós estamos a ouvir é Deus a dizer: a lei e os profetas cumprem-se no meu filho, Jesus. Vocês têm que o ouvir a ele. Esta segunda parte do ministério de Jesus vai ser marcada a ouvir Jesus. E um elemento, como já te antecipei, que está no coração de toda esta passagem é a glória. A glória. A glória de Jesus, que se vê no seu rosto, Moisés e Elias que vão surgir em glória, a glória de Deus Pai representada na nuvem. Mas eu queria te perguntar, o que é glória? Não respondas em voz alta, responde para ti, mas quero-te dar 5 segundos. Se tivesses que definir o que é glória, explicar a alguém que nunca pôs os pés numa igreja o que é glória, o que é que tu dirias? Nós podemos dizer que glória é o que diz respeito à magnificência, valor, perfeição, grandeza de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos a falar do seu valor, da sua perfeição, daquilo que existia em Deus antes sequer de Deus ter criado o mundo. Deus era glorioso, esta glória já existia nele. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos a reconhecer a sua magnificência, o seu valor, a sua perfeição. Não está projetada aí? Pois, eu estava a contar que já estivesse projetada. Já não estás a falhar. A sua magnificência, o seu valor, a sua grandeza e a sua perfeição. Quando falamos de ver a glória de Deus na criação, por exemplo, esta semana, por exemplo, houve uns pôr do sol, pôres do sol bonitos. E houve até um dia que choveu muito e vocês tiraram fotografias daqueles 2 arco-íris que apareceram. A minha mulher sei que tirou fotografias dos arco-íris. E às vezes nós olhamos para as coisas que Deus criou e dizemos: a glória de Deus está aqui manifesta. O que é que nós estamos a dizer quando estamos a dizer isso? Estamos a dizer isto. A perfeição, o valor, a grandeza de Deus estão a ser antecipadas, pequenos aperitivos nas coisas que nós estamos a ver também. É isso que nós louvamos também. E o que é que isto tem a ver contigo? O que é que a glória de Deus tem a ver contigo? Já te disse que foi aquilo para o qual tu foste criado. Ou seja, tu foste criado para reconhecer a glória de Deus, é isto que te vai encher. Mas eu queria ir buscar uma ideia de um escritor que eu amo, que é o C.S. Lewis, um escritor cristão, provavelmente o mais conhecido mundialmente. Também pessoas que não são cristãs
amam. Por exemplo, há um livro dele que eu recomendo muito, acho que é o meu livro favorito, que é o Screwtape Letters, O Vorazmente Teu, se bem que a tradução em português, acho que a que nós temos é em português do Brasil, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Estou a dizer bem? Acho que é isto. Eu li em inglês, se conseguirem ler em inglês, recomendo-vos o inglês, que o Lewis escreve muito bem. E este livro é tão bom que até as pessoas que não acreditam em Deus não só investem tempo a lê-lo, como há DVDs que vocês podem comprar de atores muito conhecidos só a ler o livro. Por exemplo, o John Cleese, sabem? Dos Monty Python. Tem um áudio só a ler este livro, do princípio ao fim. É incrível. Viram O Senhor dos Anéis? O Andy Serkis, que é quem faz o Gollum, tem um áudio só a ler o livro. Ou seja, é um livro incrível. O C.S. Lewis é um escritor incrível. E ele tinha uma frase que eu vou-vos parafrasear, que era: a pessoa mais aborrecida com que tu podes cruzar, a pessoa mais aborrecida com que te podes cruzar, mais desinteressante, pode um dia ser transformada numa criatura tal que, se tu a visses hoje assim, tu ias ser seriamente tentado a adorá-la. A pessoa mais aborrecida com que tu podes cruzar pode um dia ser transformada por Deus numa criatura tal que, se tu a visses hoje, já nesse estado, tu ias de rosto ao chão. Ias ser tentado a adorá-la. Ias fazer mal, porque a glória é só para Deus. Mas ia ser a tua tentação. Percebes o que está aqui em causa? Nós lemos isto hoje na passagem de Êxodo e na passagem de Coríntios que a Nice leu. Quando Moisés, por exemplo, estava na presença de Deus e tinha o seu rosto resplandecente, havia uma glória que já era antecipada de Deus no rosto de Moisés também. Para não acharem que isto é uma ideia só do Lewis que eu estou aqui a inventar. Em João 17, 22, 23, vou-vos ler, não têm que abrir, diz assim. Isto é Jesus a falar. Jesus está a falar com Deus Pai. Deus Filho a falar com Deus Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também me amaste a mim. Percebem a ideia que está aqui? A glória de Deus é transmitida a ti. O amor que existe em Deus, tu vais participar nessa dança também. O amor com que Deus Pai ama Deus Filho é o amor com que, por causa do que Jesus fez, Ele te vai amar a ti. Isto é uma ideia muito forte que soa quase a heresia se não estivesse na Bíblia. Mas é o que a Bíblia afirma e nós temos que tomar posse disto também. E eu quero te dizer, se por um lado tu não tens que andar à caça dessas experiências extraordinárias, como nós falámos no início, não tens que andar à caça dos momentos extraordinários para a tua vida fazer sentido, tu tens que lembrar que essa experiência extraordinária, essa glória, é o teu destino. Se confias em Jesus, essa glória é o teu destino. É para aí que tu vais. É para entrares nesta comunhão perfeita que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É para aí que vais. Isto também importa quando nós nos relacionamos uns com os outros. Quando é difícil, quando eu vos pareço chato e desinteressante, lembrem-se disto. Se eu acredito em Jesus, um dia Deus vai fazer isso comigo. Por isso vocês podem começar a participar no processo de me aperfeiçoar já. E eu convosco, quando vocês são chatos e desinteressantes. Eu também posso fazer isso convosco também. Quando é difícil, nós podemos lembrar que Jesus já fez o mais difícil e nós agora podemos viver na força dele, não na nossa. Quero-vos ler mais uma passagem. Colossenses 3:4. Reparem, ouçam com atenção estas palavras porque são fortes. Paulo está a dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Percebem a ideia? Não vai ser só uma coisa. Tu não vais só assistir à glória de Deus. Não vai ser só uma coisa que tu vais assistir. Tu vais estar lá no epicentro. É como, sei lá, quando tu vês, sabem aqueles documentários da vida selvagem? Eu amo esses documentários da vida selvagem, que dão sábados e domingos de manhã ao meio-dia, na SIC, sabiam? Podem voltar para trás, normalmente são incríveis. Curiosamente, os mais fracos são os portugueses. Quando é português, eu passo sempre para a frente, porque aquilo é muito fraco. Mas quando são traduzidos, feitos no estrangeiro, são muito bons. Mas esses documentários, há uma diferença entre tu veres os leões na televisão ou estares no meio dos leões. Há uma diferença entre tu veres um terremoto a acontecer na televisão ou sentir o terremoto, como alguns de nós sentimos a semana passada. Ou estás a ver um furacão na televisão ou estás no olho do furacão.
Tu vais experimentar a glória de Deus no meio dos leões, no epicentro do terremoto, no olho do furacão. Tu não vais só assistir, tu vais estar lá. Vais estar lá no meio. Não vai ser só uma coisa que tu assistes. O ponto é sempre Jesus. Porque tu não tens nenhum tipo de glória, nós não temos nenhum tipo de glória além de Jesus. A glória é para Ele. Nós cantamos, não para nós, mas Teu Senhor é o louvor, está nos Salmos. Por isso é que uma parte considerável de ser igreja é louvarmos juntos a glória que não é nossa. E outra parte considerável é trabalharmos para ver essa glória, essa perfeição, a começar a ver-se na vida uns dos outros. Porque aponta para Jesus. Não é acerca de nós. Com essa glória que já está em Deus, tu podes participar no processo de Deus aperfeiçoar-te a ti e ao teu irmão também. Eu não quero pregar-te um evangelho que sou ralo, que sou fácil. De repente, a glória de Deus, também é a tua glória. Mas quer tu te sintas melhor ou pior esta manhã, quer tu te sintas muito confiante, podes ter chegado aqui esta manhã e sentes-te muito confiante, muito seguro de ti, muito seguro de tudo aquilo que tu já fizeste, da tua vida, do teu trabalho, da tua relação com a igreja, quer te sintas assim, quer te sintas uma fraude, quer sintas que tens sido um crente miserável, não sabes bem o que é que estás a fazer profissionalmente sequer, quer te sintas uma valente fraude, eu quero te lembrar que tu foste criado à imagem de Deus. E isto vale se estiveres aqui e não tiveres fé em Jesus. Mesmo que não tenhas fé em Jesus, eu quero te dizer esta manhã, tu foste criado à imagem de Deus. Tens uma dignidade em ti que não existe num cão, nem no animal mais bonito que tu possas ver, nem na coisa mais bonita da criação que tu possas ver, no pôr do sol mais bonito, no arco-íris mais bonito. Tu foste criado à imagem de Deus. E se tu tens fé em Jesus, eu posso dizer mais uma coisa. A glória de Jesus um dia vai ser a tua glória também. E se tu não tens fé em Jesus, eu quero te convidar também a fazer parte disto. A abraçares a glória de Deus, a viver para o louvar, porque foi para isso que Deus te criou. Tu não és lixo. Tu foste criado à imagem de Deus para o glorificar e para participar nesta glória. Como é que isto se faz? Tudo muito lá em cima, não é? Vamos tentar aterrar. Como é que isto se faz? Como é que tu te preparas hoje para uma glória que ainda não está a acontecer hoje? Que está por vir? Sabem que a resposta está no texto de hoje também. Nós começamos esta passagem, podem pôr ali os olhos, no versículo 28, que dizia, cerca de 8 dias depois de ter proferidas estas palavras. E nós vimos que Jesus estava a falar acerca de tomar a cruz. O discípulo deve tomar a sua cruz. Antes de verem Jesus glorificado, os discípulos tinham estado a ouvir acerca da necessidade de tomar a sua cruz. E Moisés e Elias, curiosamente, quando surgem em glória, eles falam com Jesus acerca do quê? Da sua partida, da cruz que ele ia tomar também. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E tu podes estar esta manhã, não sei se esta passagem aterrou, mas quando Paulo diz a nossa leve e momentânea tribulação, o que entra aqui é tudo aquilo que vocês podem passar de tribulações. Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que os seus leitores estão a passar e tudo aquilo que tu já passaste. Paulo está a chamar leve a qualquer tribulação que tu estás a passar. Grande lata. Podes pensar. Porque isto parece tudo menos leve. Nos momentos em que tu estás apertado, parece tudo menos leve, certo? Não usarias leve como adjetivo e de repente ouvimos Paulo e pensamos, grande lata. Mas Paulo pode dizer isto com autoridade por comparação. Porque de um lado está a leve e momentânea tribulação e do outro lado está o eterno peso da glória. Percebem a ideia? Paulo não foi o único a usar esta lógica. Paulo segue Jesus. Jesus já a tinha usado. Quando Jesus está a falar com os discípulos no seu último discurso, antes de morrer, sabe o que é que Jesus lhes diz? Uma das coisas é, em João 16, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Não é porque ela foi inexistente. E aquelas de vocês que foram mães sabem que
que o momento de parto... Então, naquela altura, hoje em dia já temos mais meios. Naquela altura, ainda era mais duro do que hoje em dia. Já não se lembra da aflição, porquê? Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. O prazer que ela tem de ter nascido ao mundo um homem compensa. Faz parecer tão pequena que ela já nem se lembra da aflição. Mas Jesus continua. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Percebem a ideia? Pode não parecer leve para ti, querido irmão, querida irmã, mas aquilo que te espera vai fazer parecer tão leve, tão pequenino, tu já não te vais lembrar da aflição. Tu vais fazer parte desta glória. Por isso, queres entrar na glória de Jesus? É Ele ouvir. Queres ter a alegria de participar numa eternidade de glória com Deus? Então leva a tua cruz. Leva a tua cruz. Queres participar na glória? Leva a cruz. Não é condicional no sentido de levas a cruz para merecer o amor de Jesus. O amor de Jesus já te foi dado gratuitamente. Ele morreu por ti. Tu só podes levar a tua cruz porque Ele levou a dele. E nós imitamos porque Ele já comprou para nós. A força com que tu vais levar a tua cruz nem sequer é tua. É a força de Jesus. Porque Ele já morreu por ti. Tu, por isso, podes viver para Ele. Que o Senhor nos ajude. Pai do céu, querido Deus, o culto de hoje começou com o Eduardo e com o Paulo a tocarem o instrumental de uma música que resume aquilo que nós andamos a falar, Senhor. Que amamos a mensagem da cruz, que vamos proclamar essa mensagem e que levamos a nossa, Senhor, porque sabemos que um dia vamos trocá-la por uma coroa. A glória que existe em Ti é uma glória em que nós vamos entrar. Nós não entramos sozinhos, Senhor, nós fomos convidados, nós fomos comprados pelo Teu sangue para poder entrar lá. Por isso, não nos deixes dar isso de barato, Senhor, no nosso dia-a-dia. Ajuda-nos, nesta semana, a sermos pessoas gratas pela glória a que Tu nos compraste e que sejam pessoas que anseiam o dia em que vamos ver o Teu rosto, Senhor. A glória que se vê no Teu rosto, que nos vai engolir. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia é grande, compadeceste de nós, pecadores, e por isso é que nós temos esta mensagem para anunciar a quem ainda não crê. Que o Teu Filho é digno de todo louvor, Ele morreu por nós, ressuscitou. A nossa alegria é grande, Senhor. Por isso ajuda-nos a viver esta semana com essa paz, essa alegria que ninguém pode tirar. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor os proteja e guarde ao longo da semana e vos traga em exultação para junto de si. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.